Irmão, como essa pessoa ia levar Jesus para Jerusalém e depois voltar para o deserto? Não tem como. Acredito que ele estava tendo alucinações e visões da sua carne por estar jejuando 40 dias. Tudo bem, tudo bem. Nesse pensamento seu, se eu ler essa situação em Marcos, beleza, acabou o jejum, e Marcos fala, ele teve fome, os anjos vieram e serviram, pronto, simples assim, em Marcos. Mas no livro de Mateus e Lucas, que tem essa fábula, que tem essa história, então para tentar justificar, uma forma de se justificar essa situação, só mesmo sendo um líder religioso, porque não poderia ser um líder romano, um imperador romano. Não, porque os romanos não conheciam a lei. As leis foram dadas a Moisés, as leis foram dadas à natureza, à nação de Israel. Então eu tentando contextualizar a situação desse escrito que fala que o tentador, o diabo, levou, o adversário levou Jesus no alto do pináculo, levou para Jerusalém, levou num lugar bem alto e mostrou todos os reinos, para tentar contextualizar essa situação, que o que mais cabe nessa história ou nessa fábula, eu acredito mais ser uma fábula, na verdade, mas para contextualizar isso, então entende-se que foi um líder religioso. Por quê? Um ser demoníaco não foi, porque 2 vezes aparece a pergunta, se tu és filho de Deus. E você vê que em outras passagens os espíritos imundos conheciam Jesus. Conheciam. E esse não conhecia. Então é apenas isso. Eu não vou discordar com o que você falou, beleza. É o que eu falo, se eu lesse essa história em Marcos foi só a natureza carnal que gritou 40 dias de fome. Imagine a fome, a sede, as aflições, o frio, a angústia. No fim teve fome. Você entende? Tanto que se eu ler essa história em outra, eu não lembro se esse eu li foi uma Mateus ou foi Lucas. Mas se ler outra, a gente, para contextualizar, para finalizar isso aqui, eu vou falar, eu nem nisso acredito que aconteceu. Primeiro, Jesus não foi batizado, porque Jesus não tinha pecado. E o batismo de João Batista foi para purificação, foi a lei da purificação. Então os judeus que transgrediam uma das leis de Moisés se tornava pecador, porque pecado, em 1 João 3,4, pecado era quem transgredia a lei de Moisés. Então Jesus não foi pecador. Então por que ele iria se batizar? Qual a necessidade disso? Não. Então se ocorreu essa situação, ele foi lavado no Rio Jordão como cordeiro, porque o cordeiro lá no Êxodo, em várias passagens no Êxodo, pela lei de Moisés, quando um cordeiro fosse oferecido como libação, como oferta, ele deveria ser lavado até as suas entranhas, teria que ser lavado. Então Jesus não foi batizado, foi lavado. Você entende? Então o engano, o erro já começa por aí. Então não, eu não vou, parabéns você, tá certo, você teve essa visão, também tá certo. Você entende que é uma situação difícil? A única coisa que dá para descartar é que foi algum ser demoníaco. Porque aí também, se acreditar nisso, você está querendo dizer, a pessoa está querendo dizer que Deus é um Deus pequeno, um Deus fraco, que Deus tem inimigo, que Deus tem adversário. E não existe, Isaías 45:5, só existe um Senhor, só existe um Deus. Não existe a trindade, só existe um. Tá bom? Então, obrigado pelo seu comentário e vamos firme, tá? Então não é tudo que está escrito nos 66 livros que eu acredito. Principalmente nos livros históricos, principalmente no livro de Mateus. Para mim, de todos os 66 livros, é o livro mais que tem fábula, é o livro mais folclórico, é o livro de Mateus. Você entende como que é? Mas nem por isso, se cada vídeo que eu fizer, eu vou falar, olha gente, eu estou lendo isso, mas isso é uma fábula, eu não acredito nisso, você entendeu? Então, quando eu falo de uma forma de contextualizar aquela situação, tentando entender aquela situação, porque na verdade o que vale para mim é Apocalipse 21:3, o resto da Bíblia, para mim não interessa mais, tudo se cumpriu, se foi fábula, se não foi, o que eu acredito é que Deus é Espírito, Deus habita em nosso Espírito e Deus é Pai do meu Espírito e do seu, é isso que eu acredito, o resto é encheção de linguiça. O resto é fábula, o resto é história para boi dormir.
Porque tudo se cumpriu. Apocalipse 1:10, o grande dia do Senhor já aconteceu, o grande juízo de Deus já aconteceu. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, tchau, tchau.